E nós voltamos com o Master News nesta noite de quarta-feira, dia 10 de maio. Convidamos aqui agora para o nosso painel de polêmica de hoje, nosso bate-papo de todas as noites sobre temas da atualidade, os advogados Fábio Brito, Antony Costa, o advogado Taiguara Fernandes e o radialista e jornalista Daniel Lima. Daniel, muito boa noite, prazer tê-lo aqui comigo. Boa noite, Gutenberg, boa noite a todos os telespectadores da TV Master. É uma alegria, é uma satisfação voltar aqui e debater os temas do momento. Estou tendo uma informação que me parece que terminou agora mesmo o depoimento de Lula. Me parece que a caravana de Lula está saindo, estou observando aqui, o presidente Lula está indo para o ato. 2 carros, como ninguém tem acesso lá dentro do fórum, 2 carros estão saindo, carros pretos. Pode ser já o carro do presidente Lula indo para o ato público que está acontecendo. Taiguara Fernandes, muito boa noite, prazer tê-lo aqui. É a primeira vez? Primeira vez. Você é daqui mesmo de João Pessoa? Sou de Campina Grande, mas a vida profissional toda aqui. Aqui em João Pessoa? Isso. Obrigado por ter vindo para cá bater papo. Eu que agradeço o convite. Antony Costa, boa noite, advogado. Boa noite, Gutenberg. É um prazer Você também é a primeira vez aqui, né? Não, já esteve aqui há 28 de abril para discutir a greve geral e a reforma trabalhista. Que bom você aqui novamente para conversar conosco. Doutor Fábio Brito, que bom você aqui conosco também nessa noite histórica, dessa data. Boa noite. Boa noite, Gutenberg. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite a todos os integrantes da bancada. E aí estamos aqui para debater os temas que você então nos suscitar. Bom, como eu tenho a maioria da bancada, advogados, uma pergunta que é feita e é voz correndo. Tem ambiente legal, bonito, sei lá, para que Lula seja preso nessa audiência? Eu vou começar por Fábio Brito. Tem ambiente para isso? Porque esse processo a gente já sabe de tudo, né? Não é advogado da causa, mas as informações são bastante públicas. Gutenberg, assim, quando se fala em prisão, obviamente existem requisitos legais para que ela seja decretada. E, obviamente, presentes os requisitos legais, não há que se discutir se há ambiente externo ou não, porque o juiz está adstrito à lei, então ele tem que cumprir aquilo que está previsto na norma. Se há razões, obviamente se há de decretar a prisão de quem quer que seja. Nós já tivemos uma quebra de paradigma na Lava Jato, que foi a decretação da prisão de um senador, em pleno exercício do mandato, inclusive líder do governo, que foi o senador Delcídio. Mas, como eu não conheço a fundo o processo, poderia cometer aqui algum equívoco em dizer para você se há fundamentos ou não. De modo que, se nós estamos querendo chegar, enquanto país, aonde almejamos, então a lei ela tem que ser aplicada para todos os cidadãos indistintamente. Dizer se há ambiente ou não para a prisão, aí eu responderia a você que depende da prova, depende dos fundamentos, depende do enquadramento da circunstância em alguma das disposições legais que autorizam então a prisão. Doutor Antony Costa, se ocorresse também um incidente, né, durante a audiência que motivasse que Lula fizesse, porque se especulou até que Lula poderia agredir Moro, fazer uma coisa para poder ser preso e ser vítima, e aí criar um impedimento para Moro em função desse incidente. Isso é uma coisa bastante improvável, não é verdade? Isso. Primeiramente, falando um pouco sobre o incidente que você falou, muitos alegam, a questão de que se especula, que a defesa do ex-presidente Lula estaria tentando causar um impedimento, na verdade seria uma suspeição do juiz Sérgio Moro. Há uma previsão no Código de Processo Penal, salvo engano, no artigo 256, que diz que quando uma das partes estiver propositadamente injuriando o juiz para causar essa suspeição, isso não é motivo de fazer com que o juiz saia do processo. Então,
se esse for o objetivo, isso não vai causar a saída do juiz Sérgio Moro. Quanto à prisão em si, como o colega Dr. Fábio falou, há previsão legal para caso se estejam presentes as hipóteses, poder ser decretada essa prisão. No caso aí seria uma prisão preventiva, mas quais são as hipóteses legais? Acrescentando uma informação. Seria necessidade de aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual. Caso estejam presentes esses requisitos, é possível a prisão preventiva em qualquer fase do processo, não só interrogatório ou antes, ou até mesmo por ocasião do inquérito policial que já passou, ou após a condenação, ou na sentença do juiz Sérgio Moro. Mas é improvável que isso ocorra nesse momento, primeiramente porque o Código de Processo Penal, ele passou por uma reforma e se dá prevalência a que, antes de ser decretada uma prisão preventiva, primeiramente, se cabível, se decida por medidas cautelatórias. Por exemplo, digamos que o réu queira se evadir do país, queira fugir para que não seja aplicada a lei penal. Então, pode-se fazer uma medida cautelatória, determinando que ele não saia do estado ou da cidade, ou apreendendo o passaporte dele, outras medidas menos graves do que a prisão preventiva. Então, por isso que eu acredito que, apesar de ser possível, isso é muito improvável que aconteça essa prisão nesse momento do processo. Taiguara, eu queria que você falasse a ambiente, que às vezes a gente sabe que muitas decisões da justiça são baseadas no clima político que aquela decisão pode ocasionar. Você vê clima político que favoreça uma prisão de Lula? Bem, no presente momento, a julgar o dia de hoje, clima político não existe. Porque os ânimos já estão bastante exaltados, né? A Lava Jato ela é uma operação que ela tem duas feições. Ela tem a feição estritamente jurídica própria dela, afinal é uma operação judicial, né? Mas ela também tem uma feição extrajurídica, que é a grande sensibilidade que ela provoca na sociedade inteira. E isso aí o Sérgio Moro, num artigo muito antigo, até antes da Lava Jato, em que ele discutia o similar italiano da Lava Jato, que é a Operação Mani Pulite, a Operação Mãos Limpas da Itália, né, ele falava isso, que qualquer operação de combate à corrupção, ela desperta ânimos políticos na sociedade, né? Por motivos estritamente jurídicos, como o Dr. Fábio Brito e o Dr. Anthony expuseram aqui, né? Há os requisitos legais para a prisão de Lula, para a prisão de qualquer outro réu, de qualquer outro investigado. Se esses requisitos estiverem cumpridos, e pessoalmente eu acredito que estão, haveria motivos para a prisão preventiva. Tomo aqui o cuidado apenas, que o Dr. Fábio Brito tomou também, em relação aos elementos do processo, mas pessoalmente já existem relatos que, em relação a outros réus, levaram à prisão preventiva, a respeito de, por exemplo, obstrução de justiça e outras questões semelhantes. Mas é inegável que Lula tem sido tratado de uma forma diferenciada. Então, por qual motivo? O motivo é exatamente o ânimo externo. O ânimo político externo não permite uma prisão de Lula nesse momento, ou pelo menos não hoje, por causa de tudo que ela tem despertado, de tudo que esse debate tem provocado. Daniel Lima, radialista e jornalista, e como é que vocês que lidam com a mídia, com o povo, na comunicação, vê essa ameaça de prisão para Lula? Qual é o olhar que vocês têm? Bem, Gutenberg, até a própria mídia hoje está em xeque, né? Também está em evidência diante dessa questão da possibilidade da prisão do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula, como destacaram aqui os nobres advogados, é uma figura política que a gente fala dessa questão, como Taiguara abordou, extrajurídica, concorreu todas as eleições
participou diretamente de 1989 e da reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, é uma figura que tem um percentual ainda de eleitorado, e é muito complicado porque essa questão extrajurídica acaba envolvendo a imprensa também, os veículos de comunicação entram nessa questão, e a dificuldade também de fazer um jornalismo mais neutro, que possa possibilitar um debate. A gente pode citar, por exemplo aqui as 13 provas contra Lula, editadas, né, na revista Época pelo Diego Scosteg, provas contundentes, trazendo à baila o envolvimento do ex-presidente Lula nessas questões, e a imprensa tem que cumprir esse papel também além de cobrir os fatos, de investigar e auxiliar aí a sociedade, exercendo com liberdade o seu direito. Um outro tema que é bastante discutido já, e eu queria a opinião de vocês aqui, é o seguinte: o Lula apontou aí, me parece que mais de 87, me parece, testemunhas, só para esse caso. Tentou adiar esse interrogatório 3 vezes só nesses últimos dias. Ou seja, a estratégia da defesa de Lula é postergar, é empurrar para ganhar tempo, para que não chegue condenação nem primeiro nem segundo grau, até as eleições do próximo ano. Ao olhar da nossa legislação brasileira, a defesa de Lula tem chance de lograr êxito? Fica aberto aí para vocês. Gutenberg, primeiramente, a questão da quantidade de testemunhas está um fato até controvertido na mídia, né? Porque o nosso Código de Processo Penal prevê que cada parte, seja o acusador, o Ministério Público ou o réu, ele tem o direito de indicar 8 testemunhas por cada fato investigado. Então, nos chama a atenção essa quantidade gigantesca de testemunhas que está sendo arrolada. A defesa do presidente, não foi deferido o adiamento do interrogatório. A defesa do presidente entrou com habeas corpus, que foi negado porque o fundamento era que existiam mais de 100 mil páginas para serem lidas e para instruir o réu. Só que isso foi requerido pela própria defesa. Então, o Superior Tribunal de Justiça disse que a defesa que requereu a prova não pode pedir a protelação do próprio pedido dela. Então, isso foi negado. Acredito que a Lava Jato tem prioridade no julgamento. Acredito que ela não vai deixar chegar a se consumar nenhum prazo prescricional. E a questão de se vai chegar à eleição sem uma condenação de segundo grau, que hoje é exigida para a formação da culpa, como o Supremo Tribunal Federal diz, né? Para se começar a executar a pena, né? A prisão penal, seria necessário uma prisão de segundo grau, ou seja, pelo tribunal, não só pelo juiz Sérgio Moro. Isso é a jurisprudência do STF hoje. Não sei como vai se comportar em eventual novo caso, né? Se mantém. Mas hoje temos isso. Se ele for condenado em segundo grau, não sei se antes da eleição entender-se-á que ele não possa disputar essa eleição. Acho que esse é o objetivo, fazer com que dispute a eleição. E você, Taiguara? Bem, o êxito de... Nós estamos há um ano... Quantos meses? 5 meses? Um ano e 5 meses, mais ou menos. Não chega a 2 anos, não, né? O êxito de adiar o depoimento de hoje, evidentemente, não foi conseguido como nós vimos, né? Tentou-se adiar alegando a questão das páginas, tentou-se adiar alegando que não era permitida a gravação, né? Inclusive o ministro Félix Fischer até utilizou um argumento
evidente, né? Não há nenhuma ilegalidade em a gravação ser feita voltada para o réu, porque é ele que está depondo. Então, era isso que estava se alegando, né? Que era um constrangimento para o réu por causa da gravação ser feita voltada a ele. Adiar esse julgamento por muito mais tempo, adiar o encontro de Lula com a sua sentença por muito mais tempo, eu acho que também não é algo que vá ser razoável, porque o juiz Sérgio Moro, ele tem a fama, né, de ser bastante célere, de ser bastante atuante nos seus processos. Até o momento, a defesa tem conseguido adiar um pouco mais, atrasar um pouco mais o processo por causa de diversas outras questões extrajurídicas, como eu já falei aqui, mas, no geral, esse processo já está bem próximo de ser julgado. Eu acredito que não deva demorar tanto tempo, especialmente porque o TRF4 já deu mostras aí de que Moro tem um grande índice de confirmação no tribunal. Então, adiar o processo é também uma tentativa de adiar o encontro do processo com o TRF4, que tem tendido a confirmar. Eu acho que isso não deve se estender por muito mais tempo. Confirmado, o depoimento terminou, não foi preso Lula, ele está saindo numa comitiva, numa caravana para o ato público. Daniel, a experiência do jornalista aponta de que Lula consegue postergar uma condenação até chegar a disputar as eleições, e aí ganha foro privilegiado. Porque não discutir também foro privilegiado, que é uma questão que pode ser conduzida, né? Acredito que o presidente Lula haverá de ser condenado, mas essa questão da disputa eleitoral é o que tem motivado a militância do PT, da esquerda, a sair às ruas, né? Tentaram até utilizar a igreja lá em Curitiba. O arcebispo, ontem, a arquidiocese, acabou cancelando a abertura da igreja hoje, e a Gleisi Hoffmann estava lá ontem à noite, tumultuando, sabia que a arquidiocese não iria abrir a porta da catedral, e mesmo assim, o que a gente vê? É a classe política, os petistas enrolados também nessa investigação, tentando fazer desse momento um documentário, querendo fazer filme, querendo fazer plataforma para outras campanhas e começarem a prospectar aí outras disputas. Mas eu vejo que o ex-presidente Lula não vai obter êxito nessa questão. Ele será condenado e não poderá disputar. Acredito que ele não disputa, e a esquerda deve aí se aglutinar em torno de um nome como Ciro Gomes, por exemplo, do PDT, né, sendo um candidato desse eleitorado, representando esse eleitorado de esquerda. Fábio, e você? O que é que acha? Gutenberg, quando essas questões são colocadas, quando você vê um antagonismo do contraditório e da ampla defesa com a celeridade, isso sempre merece uma reflexão bem detalhada daqueles que lidam com o processo. O que a sociedade, acredito que espera como um todo, é que não seja absolvido um culpado, mas também que não seja condenado um inocente. Então é preciso que se dê a oportunidade para que ele possa então produzir as provas que ele entende necessárias à demonstração da sua inocência. Claro que tudo tem limite, tá? Obviamente, se verifica que o intuito na produção da prova é meramente o protelatório, obviamente o juiz tem mecanismos para atuar, agir e aí conter o réu ou a defesa do réu. Mas, acima de tudo, é preciso que a gente também tenha compreensão de que nós não estamos diante de um processo político eleitoral. Nós estamos examinando e olhando um processo judicial. Um processo judicial que tem garantias e que essas garantias, obviamente, elas devem ser observadas, sob pena de, em se promovendo a celeridade, se plantar no processo a semente das nulidades. E isso aí pode ser muito prejudicial para aqueles que têm o desejo de que Lula seja eventualmente condenado nesse processo. A gente está falando, obviamente, desse primeiro processo, que é o que está
mais adiantado. Agora, o país também, o mundo jurídico e o Congresso está discutindo essa questão do foro privilegiado. Seria possível, nessa votação, já se criar obstáculo que possa atingir Lula para ele não disputar as eleições? E isso tem sido discutido também. Eu já ouvi alguma coisa nesse sentido. A lei que está, ou foi aprovada, parece, no Senado, não sei, ou foi na Câmara, do foro privilegiado, que poderia dificultar a defesa de Lula e a possibilidade dele disputar as eleições. Você tem conhecimento disso, Taiguara? Eu acho que a discussão no foro privilegiado não interfere muito numa possível candidatura de Lula, não. Porque foro privilegiado não significa condição de elegibilidade, né? Então, uma possível candidatura de Lula, ela só seria inviabilizada se houvesse uma condenação em segunda instância. Então, a questão que eu tratei há pouco, né? Se houver uma condenação, o processo está chegando aí nas suas fases finais, né? Se houver uma condenação pela Justiça de Primeira Instância e o TRF4 mantiver essa condenação até a data das eleições, aí estaria inelegível. Então, nesse ponto aí é que haveria um problema para uma possível candidatura. Mas a questão de foro privilegiado especificamente não prejudica a elegibilidade de Lula, uma possível candidatura dele. O que prejudicaria a discussão que se tem travado desde o ano passado, né, em relação ao foro privilegiado, é realmente se o STF é mais leniente ou se o STF teria o mesmo rigor na condução do processo que a Justiça de Primeira Instância tem demonstrado. Então, essa é a discussão que desde o ano passado tem se travado em relação ao foro privilegiado, especialmente quando Lula foi feito ministro da Casa Civil. Isso ficou bastante claro, foi a discussão que foi desenvolvida naquele momento, né? Estava sendo feito ministro da Casa Civil para obter foro privilegiado e aí o processo sair das mãos do Sérgio Moro e ir para o STF. Então, a discussão do foro privilegiado é outra, não é bem a discussão relacionada à candidatura de Lula. Se ele acredita que numa candidatura seria eleito e aí obteria foro privilegiado e sairia das mãos de Moro, eu acho que isso é uma questão muito distante para o fato de como o nível que os processos já estão agora, né? O patamar que eles já estão sendo conduzidos agora. Eu não sei se interferiria. Fábio, uma legislação que fosse aprovada agora já teria efeito para esses casos já passados? No caso, havendo alguma alteração nesse sentido, eu acredito que ela deve ter aplicação imediata. Mas o presidente Lula ele não tem foro privilegiado. Ele está respondendo o processo em primeiro grau de jurisdição. Então, qualquer decisão nesse sentido não afetará. Outra coisa, Gutenberg, é preciso que se reflita bem. Às vezes se faz uma reflexão um pouco apressada em torno do foro privilegiado, de modo a entender que o foro privilegiado seria algo que inefetivo, ineficaz. A questão da ineficácia que se debate em relação ao foro privilegiado é muito mais de eficiência da máquina judiciária. Exatamente. Até porque, quando um senador ou um deputado está diante de um julgamento na mais alta corte, no Supremo Tribunal Federal, ele está diante de um julgamento único. Aprovada a extinção do foro privilegiado, então os processos descem, pela maneira como eu vi ser debatida no Senado, a jurisdição será de um juiz de primeiro grau. Então os processos descem para exame em primeiro grau de jurisdição e aí eles vão se sujeitar à instrução, como qualquer um outro processo, aos recursos que nós temos hoje na legislação processual penal, podendo chegar ao Superior Tribunal de Justiça, podendo chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então é preciso que se examine se, obviamente, há excessos na quantificação de autoridades sujeitas ao foro privilegiado, qual a melhor estratégia de combate disso. Talvez não seja a melhor estratégia, pura e simplesmente, você descentralizar o processo da mais alta corte para as instâncias de primeiro grau da jurisdição, se essas instâncias também não forem efetivas.
Então, o debate eu acho que é mais profundo do que pura e simplesmente manter ou acabar com o foro. O Daniel, no âmbito da mídia, há forças claramente querendo que Lula não dispute, achando que se ele disputar não tem concorrente. É por aí. Da mesma forma que existem forças que fazem a campanha de Lula diariamente, né, como Carta Capital e outros veículos aí que a gente pode nominar, que recebiam verbas dos governos do PT e ainda defendem o ex-presidente Lula. Mas o que a gente deve analisar aqui juridicamente, né, é que existem sim indicativos. Essa questão jurídica é importante, mas aí o Gutenberg traz a questão do papel da mídia, mas o que o Brasil espera também da mídia, porque a imprensa é tida como o quarto poder, tem um papel de defender a sociedade e trabalhar com liberdade, independente das verbas oficiais que recebam dos governos de prefeituras, de governo do estado e de governo federal, mas o papel da imprensa é noticiar, é trazer à sociedade os fatos, e é isso que a imprensa brasileira tem feito, tem trazido os fatos contra Lula, contra outros políticos do PSDB, de outros partidos da oposição, né? E aí não pode se culpar a imprensa, né? O ex-presidente Lula chegou a dar uma declaração com um viés autoritário, com um viés que beira aí outros ditadores, né? De mandar prender, né? Se for eleito, eu vou mandar prender jornalistas que mentiram sobre mim. E aí a gente vê os fatos, a sociedade acompanha tudo atentamente. O trabalhador que está em casa agora, que chegou em casa cansado do trabalho, empresário, quem gera emprego é quem está sentindo essa crise que foi deixada pelos governos do PT, e as pessoas precisam realmente apoiar o jornalismo investigativo, apoiar a imprensa, né, que a gente vê até no lado aqui na Venezuela, jornalistas brasileiros foram presos lá, num determinado momento, e esse regime realmente anda de braços dados com o PT. E esse autoritarismo deve ser rechaçado, e a população não pode aceitar intimidações de quem quer que seja. A gente tem aí um vídeo, o Gildo e a André está trazendo um vídeo da saída de Lula aí. Lula saindo da Polícia Federal lá em Curitiba, e acho que ele está nesse terceiro carro. Ou seja, Lula não foi preso, está indo para o ato público já reúne mais de 50 mil pessoas em outro local aí de Curitiba, ele é aguardado lá para falar, não há essa confirmação se ele vai falar, eu sei que muitas lideranças políticas já estão falando lá do local. Está aí, portanto, o vídeo. Eu vou para o intervalo comercial, em seguida eu volto ainda abordando esse tema, depoimento de Lula, o réu. Não sai daí, hein? Pode já. Com Master News, nós estamos aqui com a mesa com 3 advogados e um jornalista analisando esse fato Lula, depoimento, toda essa questão que envolve. Eu vou abrir um parênteses aqui para trazer Letícia com o que está bombando nas redes sociais. Garanto que tem Lula. Boa noite. Boa noite, Gutenberg. Boa noite a todos os componentes dessa bancada. Com certeza, viu? É o assunto mais comentado, não só no Twitter, nos Trend Tops do Twitter do Brasil, quanto nos memes, nas fotos que você vai ver no decorrer do quadro. E falando nos Trend Tops do Twitter do Brasil, um dos assuntos mais comentados está a hashtag Moro persegue Lula. Já no outro tópico, numa outra tag que está sendo levantada, é Avante Moro. Então, esse é o assunto mais comentado nos Trend Tops do Twitter do Brasil. Agora a gente vai mudar de assunto. Não, mas quem é que está em primeiro lugar? Vamos definir aí, né? Olha só. Em primeiro lugar está Moro persegue Lula. Aí segundo. Aí depois, em seguida, também aparece essa tag Avante Moro. Avante Moro. Aí está Pronto, então esses são os assuntos mais comentados dos Trend Tops do Twitter do Brasil.
Aí agora a gente vai mudar de assunto e vai falar sobre umas fotos que estão circulando nas redes sociais de futebol. Agora que a gente vai mudar um pouquinho de assunto, falar sobre futebol chapecoense, e essas fotos que vocês podem ver aí na sua tela. Os jogadores da Chapecoense voltaram ao local do acidente aéreo na cidade de Rio Negro, na Colômbia. Essas fotos foram tiradas por Cirly Freitas, da Chapecoense. Então, essas fotos estão circulando aí nas redes sociais. Agora sim, um assunto do momento, que é Lula e Moro, esse depoimento e esse assunto que passou o dia inteiro, mesmo antes, né, de chegar o grande dia desse depoimento, as pessoas já estavam comentando sobre esse assunto nas redes sociais, e essas fotos que a gente vai trazer para você é diretamente de Curitiba e foram tiradas por Felipe Araújo, Ricardo Stuckert e Lula Marques, da AGPT. E aí os movimentos, os grupos sociais que começaram a se movimentar durante todo o dia lá em Curitiba, prestando solidariedade ao ex-presidente Lula, que aí, como vocês podem ver, aparece falando com os grupos sociais lá em Curitiba, que foram prestar apoio ao ex-presidente Lula. E claro que esse assunto não poderia deixar de lado e virou meme nas redes sociais, e são eles, os memes e as charges que você vai conferir na sua telinha. Olha só. Tá aí, esse diz: Moro versus Lula, admita, a casa caiu. Que isso, triplex tá inteirinho lá, doutor. O próximo também que você já confere na sua tela, round 1, Moro, Lula, quarta, 10 de maio. Esse daí também você já confere nas redes sociais, essas charges. O próximo também você já confere na sua tela. E diz: pai, o réu também recebe pelos direitos de transmissão? E esse também está circulando aí nas redes sociais. Eu já quero comentar de quem são essas charges, esses memes que mandaram aqui pra gente. É do portal Ata News, Elvis, Genildon, Gilson, Cifrônio, Humbert e Oliveira. O próximo também, Gildo. Esse diz: olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Cadê o tapete vermelho? Tá aí, esses são os memes e as charges que estão circulando nas redes sociais. Já quero agradecer a participação aqui do Lula Marques, né, pelas fotos, Ricardo Stuckert, Felipe Araújo, Cirly Freitas, da Chapecoense, portal Ata News, Elvis, Genildo, Gilson, Sanfrônio, Humbert e Oliveira. Muito obrigada pela participação aqui no programa Master News. Gutenberg, é com você. Obrigado, Helena. Já dá para saber quem são as Já sim, hoje o programa Estilo A vai ser comigo e eu recebo o Ronaldo Barbosa e a sua equipe, que vai falar sobre o sarau poético. E ainda o pessoal da Raíssa Importes vai dar dicas de maquiagem e perfumes para o Dia das Mães. Ok. Bom, retomamos aqui. Gil, tem como a gente botar ao vivo lá o ato público? Parece que Lula está chegando lá agora, né? Tem uma imagem aí que você conseguiu aí pelo Facebook, não é pelo YouTube. A gente pode ver essa imagem aí para gente ter noção aí do... mais político para os advogados, um jornalista. Quando a gente poderia esperar que uma decisão da justiça desse país tivesse tanta visibilidade como está tendo o Supremo, um depoimento desse? Isso, obviamente, é a tecnologia, as redes sociais, a internet, tudo. Isso é bom ou não para o exercício do advogado, à luz desses fatos que a gente está
está vivendo. Doutor Antônio. Eu vejo assim, Gutenberg, a mídia divulgando um processo tão intensamente, o povo acompanhando esse processo de forma bem atenta, é um exercício de cidadania, é o amadurecimento das nossas instituições. Desde que o político não contamine o jurídico, nem o jurídico contamine o político, sejam esferas independentes e harmônicas, como a nossa Constituição prevê, vejo como muito positivo que nós tenhamos tanta visibilidade nesse processo, até porque mexe com toda a estrutura do poder no Brasil. Sobre a atuação do advogado diante de tudo isso, creio que para o Ministério Público, por exemplo, que tem uma pressão contra ele da maioria dos manifestantes, é uma situação bem complexa, porque são advogados de carreira, mas que defendem o povo, defendem a República Federativa do Brasil, e que muitas vezes são taxados de terem um viés político, quando a gente sabe que o Ministério Público Federal é uma instituição muito séria. Da mesma forma, do lado do advogado do réu, muitas vezes é taxado de defender um corrupto ou um criminoso, quando se quer o julgamento e quando todos, pela nossa Constituição, têm direito de defesa. Então, a gente não pode pré-julgar antes que venha um processo, como o doutor Fábio falou, processo isento, justo, baseado em provas, em que se condene os culpados e que se inocente quem é verdadeiramente inocente. Mas é uma situação difícil a do advogado no processo, mas creio que ambos estão totalmente habilitados a lidar com isso. Ajuda ou não, doutor Fábio? Essa super exposição. Gutenberg, eu tenho uma visão muito clara desse clima que ronda o processo. Eu digo para você que não adianta dar uma boa entrevista, participar bem dos programas, se você não cuidar daquilo que é fundamental, que é a defesa técnica. Então, o advogado ele tem que ter a sua ação voltada para o processo. O reality show dele é o processo. Ele tem que ganhar o processo. Então, obviamente, a depender da inclinação da mídia, da opinião pública ou da opinião publicada, isso atrapalha, não ajuda a vida do advogado. De maneira que eu volto a repetir, o olhar do profissional deve ser para o ambiente que para ele é importante, que é para dentro dos autos. Ele tem que trabalhar tecnicamente bem. O restante é a consequência do trabalho dele. E quando eu falo nesse caso, não é só do Supremo, não. A votação aqui no TRE, nos julgamentos mais recentes, é transmitida ao vivo, a gente vê live, tudo. Ou seja, há um Big Brother. Doutor Taiguara, ajuda ou não ajuda? Eu acho... Populariza, isso aí é um fato. Eu acho que ajuda, e eu vou dizer mais, eu acho que processos desse tipo só têm condições de serem movimentados dessa forma. Porque situações de combate à corrupção são bastante delicadas e envolvem toda a sociedade. Então, os administrados, eles têm que saber o que está acontecendo, né? A transparência, portanto, é essencial. Agora, eu acho que da mesma forma como você tem o Ministério Público Federal utilizando isso, os advogados também têm que aprender a utilizar, né? Então, deve haver transparência dos dois lados. Bom, a gente está vendo as imagens aí também, Lula e Dilma, né, já estão... Dilma chegou ali por trás também. Daqui a pouco a gente mostra o depoimento quando o Lula for falar. Antônio, como é que você vê? Isso ajuda, facilita, populariza, ou a pressão popular pode influenciar o juiz para uma decisão com base no que pensa a população? Que às vezes a população não tem um conhecimento jurídico, não tem
são leigos, mas exercem pressão. Nós temos diversos casos em que a mídia veicula mais de perto, em que a gente vê que a pressão social é gigantesca. Eu acho que não deveria influenciar o juiz, nem deveria influenciar o trabalho do advogado, mas inconscientemente isso influencia. Para o advogado, se está defendendo o réu, por exemplo, e a sociedade acredita que esse réu é culpado, dificulta o trabalho dele, né? Se a gente pegar casos midiáticos, como o caso dos Nardones, né, o processo penal em que, antes de chegar a um julgamento final, o casal estava condenado. Então, imagine o trabalho do advogado do casal Nardoni. Aí, eu não digo tanto para inocentá-los, se são culpados, mas para fazer efetivar, de fato, a lei penal, com as atenuantes que existem, com todo o direito de defesa que os réus têm, para que tenha um julgamento justo. Então, acredito que sim, a mídia e o povo têm grande influência, tanto no inconsciente do juiz, o juiz não pode expressar isso numa sentença, e quanto no trabalho do advogado. Um trechinho aí, Gil, do discurso de Dilma. Tem áudio para a gente ouvir o que Dilma está dizendo? Dilma está discussão, o Lula já está lá ao lado, o Lula não foi preso, está aí já tudo... Daniel, essa pressão é positiva, e eu podia pegar até um caso aqui, o caso do atropelamento do agente policial, que todos os advogados estão dizendo que é uma afronta à legislação, que não tem sentido a prisão do atropelador, mas a pressão levou ao tribunal a tomar a decisão de prendê-lo. Olhamos pela questão jurídica, mas eu digo que a exposição desse depoimento do ex-presidente Lula revela bem ao povo brasileiro, e aqui a gente não precisa, não é muito difícil de ver as diferentes posturas. Enquanto o ex-presidente Lula instigou as pessoas a saírem às ruas para defendê-lo, né? Aí a gente vê lá em Curitiba as imagens de um acampamento de pessoas ligadas aos movimentos sociais, ligadas às centrais sindicais. O juiz Sérgio Moro, de forma muito prudente, gravou um vídeo, né, pedindo àqueles que apoiam a Operação Lava Jato que ficassem em casa, que é justamente para evitar confronto. Ou seja, a posição do juiz Sérgio Moro mostrou um equilíbrio, ou seja, ele demonstrou essa preocupação. E a defesa do ex-presidente Lula utiliza realmente mais do viés político do que a defesa jurídica, né? Faz um espetáculo para aí esconder realmente as dificuldades na defesa do ex-presidente, que está muito enrolado e realmente a situação dele é muito difícil. E a alternativa é correr para esse embate político, é correr para essa exposição midiática para aí obter alguma redução de danos, pensando em poder, pensando em perpetuação e vislumbrando apenas essa perpetuação e manutenção do poder. E a gente vê realmente, consegue visualizar o povo brasileiro que está acompanhando atentamente, quem tem amor à pátria e quem tem amor ao poder. E isso o Brasil todo está vendo, atento, de forma muito interagindo nas redes sociais, como a Letícia trouxe aqui, o Gutenberg também está acompanhando muito bem, que o Brasil é o choque da geração
do futuro, que está trazendo, que quer punição, que quer a justiça igual para todo mundo. Está aí o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, preso, né? Quem diria? Ele e a esposa presos. E aí a gente não está vendo espetáculo nenhum no meio da rua. E assim deve ser com qualquer político, com qualquer membro de poder, empresário que cometa crime e que seja investigado. Ninguém está acima da lei. Para fechar, eu queria de vocês, nós temos 1 minuto para cada um de vocês, uma reflexão sobre esse fato que balançou o país, é o assunto do dia, e também a projeção de futuro desse processo. Vocês acham que nesse caso pontual Lula se safa, pelo que vocês vislumbram aí? Eu vou começar por você, Taiguara. Lula, lhe agradecendo por ter vindo participar desse nosso bate-papo aqui. Obrigado, Gutenberg, eu que agradeço. Veja só, apenas um comentário ainda sobre a questão da opinião pública, que chamaram o vídeo na hora. É preciso a gente perceber que a opinião pública, num caso, um processo de combate à corrupção, ele é um processo diferente de todos os outros. Porque a opinião pública, nesse caso, ela serve para contrapesar o peso das pessoas que são investigadas. Então, você imagine um processo como a Lava Jato, uma operação como a Lava Jato, que chega até um presidente da República, se não houvesse um apoio popular à operação, se um juiz ou um procurador teria coragem de ir até lá, né? Então, muitas outras operações e outros momentos da história do país, né? Aquela da Castelo de Areia, por exemplo, né? Muitas operações fracassaram por causa de uma ausência de transparência. Então, no caso específico da operação de combate à corrupção, há esse contrapeso, né? Com relação ao processo, especificamente, eu sinceramente, assim, da minha ótica, sem conhecer todos os dados do processo, mas vislumbrando o que já saiu na mídia, sinceramente, eu acho que esse processo, dentro da advocacia, nós chamamos de um processo que é melhor fazer acordo para conter os danos, né? Porque a situação realmente é muito complicada. Existem uma gama enorme de notas fiscais, de extratos bancários, de delações, depoimentos, extratos telefônicos, contratos, coisas que conseguem fundamentar talvez uma condenação, tornando muito difícil que seja aí uma absolvição. Eu particularmente acredito nisso. Muito obrigado, Gutenberg. Uma honra participar deste debate qualificado aqui na mesa com os senhores advogados. E é isso, a gente está à disposição, né, para trazer esse olhar da imprensa, também um olhar da sociedade, né, que acompanha atentamente esse depoimento e o desarrolar dos fatos políticos do Brasil. E esperamos e espero, sinceramente, que se faça justiça. Nada mais que justiça. Doutor André, muito obrigado por ter vindo aqui nessa nossa conversa. Eu que agradeço a você, Gutenberg, pelo convite e à TV Master. Agradeço aos colegas aqui da mesa também pelo elevado debate que tivemos, construtivo. E sobre a situação do processo, também faço as ressalvas do Dr. Taiguara. Nós não temos os elementos totais aqui para examinar com afinco os elementos de prova para saber o resultado dele. Só espero que seja um julgamento isento, jurídico, que siga as leis e que amadureça as nossas instituições, com crescimento para todos os poderes e que sirva de lição também para todos os envolvidos e para o povo. É isso que eu espero. Obrigado. Doutor Fábio, muito obrigado por ter vindo conversar conosco e a sua reflexão final. Gutenberg, eu acho que subscrevo integralmente o que o Anthony falou. O que se espera é um julgamento isento, que pelo menos não se esteja cumprindo formalidades e que você já tenha um pré-julgamento formado antes do exame pleno da defesa e das provas que foram produzidas ao longo do processo e que ainda estão por produzir. E no mais, agradecer o convite, agradecer a TV Master, o convite que você nos fez também, e agradecer a todos aqui também que, juntamente com você e comigo, puderam participar desse bom debate.
Eu vou aí, nesses últimos minutos do programa, esses 4 minutos, a imagem do discurso de Lula, ver se tem um som, dá um ganho aí no som. Boa noite para todos e até amanhã. De construção e beneficiamento de estradas que a Paraíba já viu, transformou o estado. Até pouco tempo atrás existia aqui na Paraíba mais de 50 cidades sem acesso, totalmente isoladas. Pois é, agora não existe mais. Homem, o governo do estado pavimentou mais de 2.000 quilômetros de rodovia. E tirou todas as cidades do isolamento. Do Brejo ao Cariri, litoral do sertão. Tudo isso menos 7 anos. O governo investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para garantir o direito da gente ir e vir. Com os novos acessos, o turismo aumenta e aquece o comércio. E sem falar o crescimento da educação. E melhora muito a saúde. Agora sim, a Paraíba tem uma nova história. Caminhos da Paraíba. Isolamento. Nunca mais. Governo da Paraíba. Viva o trabalho. E aí, bacana, tu já pensou em morar no baixo do estado, num empreendimento todo no porcelanato, com uma área de lazer completa e equipada? Difícil? E se eu disser pra tu que tem apartamento assim pronto pra morar a partir de 199 mil, com a entrada facilitada a partir de 30 mil? Tu bata a parada? Pois então corra e bata na porta do Altos Residências, que tá pronto pra morar com apartamentos a partir de 199 mil. Ou tu prefere esperar e comprar na planta? Ligue 988887777. Preparando o café, roda, gira a colher. Uma roda de amigos pra vida levar. É bonito de ver a menina agitar. A família reunida tá na mesa. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Outra coisa é saber escolher um momento que satisfaz. Outra coisa é sentir o que mexe com você. Outra coisa é São Brás. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Rafa, tu saca o que é beach tênis? Saco. Tu ganhadinho só porque estamos uma pessoa beach tênis. É que eu tô orgulhoso da gente receber um evento tão massa que faz parte do torneio mundial do esporte. E que o Unipê é o patrocinador master, né? Não é isso? São 20 quadras dessa arena com mais de 3.000 metros quadrados. Com toda a estrutura para receber 400 atletas nacionais e internacionais de todas as idades.
nas categorias duplas femininas e masculinas, Mistas, juvenil feminino e masculino. e simples feminina e masculina. Com entrada gratuita pra galera assistir. O apoio do Unip foi de fundamental importância para que a gente pudesse realizar o segundo João Pessoa Open de Beach Tennis. Nós não poderíamos ficar fora de um evento de tamanha importância para a nossa cidade. Tá bonito de ver, viu? Essa praia Um evento e a diversidade de pessoas. do jeito que a gente gosta. Unip, Por você, pelo mundo. Grandes debates e lutas sociais marcaram a história do país. Agora, na Paraíba, a Praça João Pessoa volta a ser palco para que a população reivindique seus direitos. A Assembleia Legislativa inaugurou o Parlatório do Povo e trouxe de volta o sentimento de conquista por meio da voz dos movimentos. Esse espaço serve para compartilhar nosso sentimento com quem está também fazendo parte desse local e desse espaço que é a Assembleia Legislativa para a gente. O parlamento é a casa do povo. E nada mais justo que ele seja reinaugurado com o povo. A oportunidade do povo paraibano participar mais diretamente da discussão da Casa do Povo com o povo. O parlatório já está aberto para que os movimentos sociais se expressem. A cidadania sendo exercida pelo povo e para os seus representantes. É a Assembleia Legislativa dando voz ao povo paraibano. De construção e beneficiamento de estradas que a Paraíba já viu, transformou o estado. até pouco tempo atrás existia aqui na Paraíba mais de 50 cidades sem acesso, totalmente isoladas. Pois é, agora não existe mais. Homem, o governo do estado pavimentou mais de 2.000 quilômetros de rodovia. E tirou todas as cidades do isolamento. Do Brejo ao Cariri, do litoral ao sertão. Tudo isso em 7 anos. O governo investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para garantir o direito a gente ir e vir. Com os novos acessos, o turismo aumenta e aquece o comércio. E sem falar o crescimento da educação. E melhora muito a saúde. Agora sim, a Paraíba tem uma nova história. Caminhos da Paraíba. Isolamento. Nunca mais. Governo da Paraíba. Viva o trabalho. E a possibilidade de chuva. Uma jogada de Durmama. O SESI, instituição que faz parte do Sistema Indústria, atua fortemente em ações de educação e qualidade de vida, com foco também na área social, como o programa Ação Global, que este ano na Paraíba será realizado dia 27 de maio em João Pessoa. São ações gratuitas para a população nas áreas de cidadania, saúde, educação e qualidade de vida. Quer saber mais? Assista ao programa Paraíba Tem. Mais sabor, mais saúde, mais energia, só no Manaçaí. Venha saborear o mais nutritivo e saudável açaí de João Pessoa. São vários opcionais para você escolher. Além de sucos, sanduíches, milkshakes, salgados e muito mais. Temos 3 opções de delivery para você. Ligue, tá esperando o quê? Manaçaí, gostoso é ser natural. Visite uma de nossas unidades. www.manaçaí.com.br. Na Raíssa Imports você encontra o presente ideal para surpreender sua mãe. Confira. Animale Ansons, 50 ml de 300 por R$ 119,90. Gabriela Sabatini, R$ 79,90. Na compra de um Good Girl, o perfume mais desejado do momento, ganhe uma linda make com nossas maquiadoras. Sua mãe vai adorar. Mês das Mães é na Raíssa Imports. Escolha uma de nossas lojas e aproveite. Um cheiro, mãe!
obra de construção e beneficiamento de estradas que a Paraíba já viu transformou o estado. Até pouco tempo atrás existia aqui na Paraíba mais de 50 cidades sem acesso, totalmente isoladas. Pois é, agora não existe mais. Homem, o governo do estado pavimentou mais de 2.000 quilômetros de rodovia. E tirou todas as cidades do isolamento. Do Brejo ao Cariri, do litoral ao sertão. Tudo isso em 7 anos. O governo investiu mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais para garantir o direito a gente ir e vir. Com os novos acessos, o turismo aumenta e aquece o comércio. E sem falar o crescimento da educação. E melhora muito a saúde. Agora sim, a Paraíba tem uma nova história. Caminhos da Paraíba. Isolamento. Nunca mais. Governo da Paraíba. Viva o trabalho. Ei, bacana, tu já pensou em morar no baixo do estado, um empreendimento todo no porcelanato, com uma área de lazer completa e equipada? Difícil? E se eu disser pra tu que tem apartamento assim pronto pra morar a partir de 199 mil, com a entrada facilitada a partir de 30 mil? Tu bata a parada? Pois então corra e bata na porta do Altos Residências, que tá pronto pra morar com apartamentos a partir de 199 mil. Ou tu prefere esperar e comprar na planta? Ligue 988887777. Preparando o café, roda, gira a colher. Uma roda de amigos pra vida levar. É bonito de ver a menina girar. A família reunida tá na mesa. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Outra coisa é saber escolher um momento que satisfaz. Outra coisa é sentir o que mexe com você. Outra coisa é São Brás. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Rafa, tu sabe o que é beach tênis? Saco. Tu ganhadinho só porque tá no João Pessoa Beach Tênis. É que eu tô orgulhoso da gente receber um evento tão massa que faz parte do torneio mundial do esporte. E que o Unip é o patrocinador master, né? Não é isso? São 20 quadras nessa arena com mais de 3.000 metros quadrados. Com toda a estrutura para receber 400 atletas nacionais e internacionais de todas as idades. Nas categorias duplas femininas e masculinas. Mistas, juvenil feminino e masculino. E simples feminina e masculina. Com entrada gratuita para a galera assistir. O apoio do Unip foi de fundamental importância para que a gente pudesse realizar o segundo João Pessoa Open de beach tennis. Nós não poderíamos ficar fora de um evento de tamanha importância para a nossa cidade. Tá bonito de ver, viu? Essa praia. O evento. E a diversidade de pessoas. Do jeito que a gente gosta. Unip. Por você. Pelo mundo. TV Master. Hoje é quarta-feira, dia 10 e, claro, já quero agradecer a você por sua companhia, por sua audiência. Muito obrigada. E aquele alô para Campina Grande, que está junto conosco aqui pelo www.tvmaster.tv ou canal 20 da NET. E falando nisso, quero dar um beijo especial para a Astrid Bacher, que hoje não pôde estar conosco, me responsabilizou por estar aqui ao seu lado e, claro, tendo a sua companhia. Muito obrigada, Astrid. Beijo carinhoso para você. Boa recuperação. Volte logo, viu? Tá todo mundo com saudades suas. No programa Estilar de hoje, nós vamos conversar com Ronaldo Barbosa, Jorge Figueiredo, Pedro Neto e Luiz Neto. E eles vão falar sobre o sarau poético. Claro, muita música, muita poesia nesta quarta-feira para deixar o seu meio de semana ainda mais alegre e animado. Ainda nós vamos dar dicas para o Dia das Mães com a Raíssa Importes. Olha só, vai ter maquiagem, perfume e muito mais, viu? Mas a Raíssa é daqui a pouquinho. Por enquanto, eu já queria que os meninos pudessem abrir a câmera aqui para mostrar os nossos entrevistados de hoje, que vão falar sobre o sarau poético. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Estilar. E eu já quero começar com o Ronaldo. Ronaldo, que é o criador desse sarau poético. Ronaldo, seja muito bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos os seus telespectadores e telespectadoras. É um
prazer imenso estar voltando à TV Master, esta grande casa, esta grande emissora de televisão que eu amo tanto e que sempre nos ajuda nos nossos eventos. Falando sobre o Sarau Poético, como foi esse processo de criação e seu gosto pela poesia, né? Você estava contando um pouquinho da história e eu queria que você pudesse transmitir ela para o nosso telespectador. Com certeza, com certeza. Graças a Deus, o Sarau Poético é um projeto que vem dando super certo, vem correndo às mil maravilhas, vem ganhando forma e com grandes novidades. O meu interesse pela poesia começou há mais ou menos uns 15 anos atrás.